Na unidade anterior, nós falamos de fatos. Nós mostramos fatos, alguns conceitos básicos, vimos dados, discutimos algumas características do processo de crescimento econômico. Essa é uma unidade introdutória, né, para colocar, arrumar a sala para o que vinha pela frente. Agora, nessa unidade, nós vamos falar de teoria. Enquanto lá nós preparamos fatos, nós fizemos a base dos fatos relevantes que devem ser considerados para quem estuda crescimento econômico, agora nós vamos apresentar alguns modelos teóricos que nos ajudam a pensar aqueles fatos. Então você tem o fato, você tem a teoria e eles conversam, eles têm que conversar um com o outro, mas olhar os dados sem uma teoria não é uma boa ideia. Da mesma forma, olhar uma teoria sem dados é um exercício bem limitado. Um professor meu dizia que teoria sem dados é como montar quebra-cabeça. É bom, é divertido, mas não vai resolver o problema. Você precisa das duas coisas, você precisa dos fatos e da teoria. E aqui no curso, nós vamos casar essas coisas, nós vamos discutir artigos a partir da próxima unidade, da terceira, que tentam fazer isso, que apresentam uma teoria e que discutem dados. Outros vão ficar mais para dados, mas o mix, a ideia é essa. E se eu vou apresentar a teoria do crescimento, a porta de entrada é o modelo de Solow. Não que Solow tenha sido o primeiro a tratar disso, como eu falei na unidade passada, ao pé da letra, o livro de Adam Smith, que inaugura a ciência econômica, o Riqueza das Nações, pode ser considerado um livro de crescimento econômico, embora possa também ser considerado um livro de quase tudo que você quiser, porque quase tudo passa lá pelo livro. Mas você tem modelos anteriores, você tem, por exemplo, o modelo de Harold-Domar, que é anterior, o Harold e o Domar, quando fala do modelo junta, que é anterior ao do Solow, o Schumpeter, tem contribuições importantes anteriores a Solow, e nós vamos falar aqui. Mas o Solow, ele meio que arruma a casa lá nos anos 50, apresentando um modelo estruturado com função de produção de rendimento decrescentes, o que aqui no curso é o que eu vou chamar de modelo neoclássico. Eu sei que existem outras definições para neoclássico, uma discussão comprida, mas aqui no curso, lá no curso de HPE, certamente isso é bem melhor discutido. Aqui no curso, quando eu falar modelo neoclássico de crescimento, eu estou falando de um modelo onde predomina rendimentos decrescentes, certo? Então essa é a ideia. E o Solow, ele inaugura esse modelo. O modelo de Solow, justamente falando, ele não é mais a base das teorias, mas o modelo que substituiu o de Solow, que é basicamente o modelo de Solow com uma escolha ótima de poupança, ele acaba herdando muita coisa do de Solow, do modelo de Solow. E em termos de crescimento, as propriedades são próximas. É por isso que aqui nós vamos discutir o modelo de Solow. Da mesma forma, nos outros modelos que nós vamos discutir, eu não vou colocar essa parte da otimização intertemporal, porque eu não sei exatamente como isso acontece na graduação. Eu imagino que vocês estejam em pontos diferentes. E aí eu não quero desviar o meu curso para a gente discutir técnicas de otimização. Como os principais conceitos, as principais ideias de crescimento podem ser discutidas sem isso, e é o que eu vou fazer aqui, claro que o ideal era fazer isso, e aí aqueles que forem fazer pós-graduação aqui na UNB, sejam bem-vindos ao meu curso de crescimento da pós-graduação, onde aí sim nós discutimos a parte dinâmica dos modelos, né? Quer dizer, eu tinha um curso de macro que eu discutia muito a parte dinâmica. Crescimento é sempre mais longo prazo, então flutuação depende mais dessas dinâmicas de transição, mas ainda assim a estrutura é outra. O modelo de Solow, então ele é um modelo muito simples, mas muito simples mesmo, bastante simples, onde a sociedade, as pessoas têm uma taxa de poupança que é dada, um sigma ou um S, normalmente você usa uma letra ou outra, ela recebe uma renda, essa fração sigma vai para a poupança, o resto vai para consumo, essa poupança vira investimento. É uma economia fechada, então nem sequer tem problemas de poupança externa, também é uma economia sem governo, é fácil botar governo, também não é difícil abrir a economia para fazer o modelo de Solow mais completo,
Mas não é o que eu quero aqui. O que eu quero aqui é só pegar essa dinâmica, tirar conclusões dessa dinâmica. O ritmo que eu vou apresentar o modelo de solo é um ritmo de revisão, porque eu imagino que boa parte de vocês já viram ou em macroeconomia ou em crescimento econômico, porque ele é um modelo que como eu disse, assim, apesar de ele ter essas versões mais modernas, com otimização, com escolha ótima de poupança, onde a poupança deixa de ser um parâmetro, né, uma taxa de poupança dada, e passa a ser uma decisão dos agentes muito mais condizente com a macroeconomia que acabou virando dominante no último quarto do século XX e se impõe até hoje, né? Então, essa ideia de que você tem que começar o argumento pelas decisões dos agentes, pelas otimizações. Esse modelo de solo não tem isso, e nisso ele peca. Mas ainda assim dá para aproveitar muita coisa. Então, eu vou andar aqui o modelo de solo em ritmo de revisão. É o objetivo desse vídeo. Nos próximos vídeos nós vamos tratar de outras abordagens. Durante a unidade nós vamos ter feito talvez 3 paradigmas importantes para crescimento econômico: o neoclássico de rendimentos decrescentes com solo, o AK, que não tem rendimentos decrescentes e, portanto, a dinâmica de acumulação de capital pode levar ao crescimento por conta própria, e finalmente os modelos de inovação na linha do Aghion, também chamado de neo-schumpeterianos, onde você tem um processo de inovação que destrói uma tecnologia que está dominante, é uma tecnologia nova e vai tendo. Então, vamos discutir esses 3 modelos, são 3 paradigmas, 3 bases, e nós vamos fazer variações desses modelos. Então, quando eu fizer modelo de solo, depois eu vou discutir capital humano no âmbito do modelo de solo, eu vou discutir um exemplinho bacana que faz uma questão ambiental, embora o modelo AK não seja o ideal para essa discussão, e nós vamos ver por que lá, mas deixa de ser interessante. A gente faz aí um gancho, pelo menos, para a área ambiental, que é uma área importante. Crescimento e questões ambientais tem conversado, e aqui no departamento uma área muito rica, né? Tem um grupo forte, ciências ambientais. E quando eu fizer a parte de modelo de inovação, na sequência eu vou discutir barreiras à entrada das instituições. Então nós vamos fazer um leque de modelos e aplicações durante essa unidade, e aí, quando nós partirmos para a parte mais de artigo na próxima unidade, nós já vamos estar a cabeça arrumada. Nós vamos ter uma ideia dos fatos, dos principais fatos relativos ao crescimento econômico, e nós vamos ter uma ideia da teoria, ou pelo menos dos principais paradigmas de teoria. Claro que existem outros. Se eu for fazer um curso cobrindo todos os paradigmas que existem para crescimento econômico, aí perderia o que eu quero desse curso, que é fazer um pouco essa aproximação da teoria e da parte empírica. Aqui no departamento são oferecidos regularmente outros cursos que cobrem outras áreas, tem interseção, mas que cobre outras áreas, inclusive na disciplina obrigatória, e tem vários professores que fazem, de vez em quando, disciplinas optativas com as abordagens mais heterodoxas, por exemplo, de influência estruturalista, pós-keynesiana e por aí vai. Não é a abordagem aqui do nosso curso. Então, comecemos com o modelo de solo e já vamos entrar, a introdução já foi grande, já vamos entrar falando do que importa, as hipóteses do modelo que eu vou usar para construir aqui o nosso argumento. Então, vamos lá. Primeira hipótese, o investimento bruto. O investimento bruto é igual à variação do capital. Esse ponto aqui em cima de uma variável é a derivada dela em relação ao tempo. Então, quando eu tiver aqui uma variável com um ponto em cima, eu estou me referindo à derivada dessa variável em relação ao tempo. Então, K ponto aqui é a derivada do capital em relação ao tempo. Então, está pegando quanto ele cresce. Mais ΔK, que é a reposição da depreciação que aconteceu no período do capital, né? Então você deprecia capital, você repõe, e você tem a variação do estoque de capital propriamente dito, não a taxa, a variação, que é K ponto. Delta entre 0 e 1 é a taxa de depreciação. Essa é a primeira hipótese importante para a gente, que vai dizer como é que funciona o capital. A oferta de trabalho eu vou supor inelástica. Isso significa o seguinte: eu não estou modelando o mercado de trabalho. Por que eu não estou fazendo isso? Porque só daria ruído no modelo. Como é um modelo de longo prazo, se for um modelo de ciclos, é fundamental modelar o mercado de trabalho, porque o ciclo passa muito pelo mercado de trabalho. Mas não é. Então não é essencial fazer essa modelagem. Dá para fazer no modelo de solo? Claro que dá, não tem problema. Agora,
o ideal aí seria botar, estritamente falando, eu não estou modelando nenhum dos mercados, porque a taxa de poupança vai ser fixa, a oferta de trabalho é fixa, e aí é onde o modelo fica limitado, de fato. Mas eu já conversei por que eu não vou seguir outro caminho. Mas se você pegar o modelo básico, né, o modelão básico de ciclos e crescimento, o RBC, que chamam, ou seja lá o nome que vocês queiram dar, que é Skupman, é muito fácil botar lá e modelar o mercado de trabalho. Mas aqui eu não vou fazer essa hipótese, então eu vou dizer cada trabalhador oferta uma unidade de trabalho a cada período, isso eu não me quebra o galho, porque a oferta de trabalho e população vão ser a mesma coisa, o que obviamente não é verdade. Num exercício aplicado tem que separar essas coisas, mas aqui dá para vai facilitar um pouco esse lado. Eu falar por trabalhador e per capita, eu estou falando a mesma coisa. De novo, em exercícios aplicados, não. O conceito de per capita é diferente do conceito de por trabalhador. Nós discutimos isso na unidade anterior. Então, está aqui, NT igual a LT, né? Ficou a mesma e isso facilita para a minha apresentação. Mas também é pouca coisa. Também, LT é uma fração de NT, onde essa fração pega só a população em idade ativa, excluindo os que são muito jovens ou muito idosos. Também não ia ser problema nenhum para fazer. Economia fechada sem governo, então ST igual a IT, não tem aqui poupança do governo para a gente se preocupar, não tem poupança externa, é muito tranquilo, né? Ficou bom demais. Eu vou supor que a LT cresce a uma taxa eta, aqui ficou N, de vez em quando pode aparecer um N, mas aí é problema de digitação, porque às vezes eu faço com eta, às vezes eu faço com N, e eu ia fazer direto já no artigo do Mank, Homer Uai, onde eles usam N, mas depois eu desisti, resolvi apresentar um pouquinho diferente, embora esteja conversando com a apresentação que tem lá, e eu gosto de usar eta, então o N e o eta vão intercambiar. Espero que não muitas vezes. A produtividade total dos fatores, né, aquele termo que puxa a função de produção, cresce a uma taxa G, então AT é igual a A0 elevado a GT. Então você tem duas forças aqui crescendo a uma taxa dada, uma taxa exógena. Uma é a força de trabalho, que é igual à população, então tanto faz pensar num como no outro. Outro é esse termo A, que desloca a função de produção, que vai para o quanto maior A, mais produto você tem, dado o nível de capital e de trabalho utilizado na produção. A taxa de poupança é constante, é esse sigma aí, no sentido de que esse sigmazinho aqui, está aqui o meu sigmazinho, isso aqui é a taxa de poupança, lá no Mank é S, se aparecer um S aqui também eu já me desculpo, ST é igual a sigma YT, então você poupa uma fração constante da renda dada por sigma. Não é uma hipótese tão razoável, mas, bom, também, isso é um artigo dos anos 50, se pegar a função consumo era assim também, C0 mais Czinho Y, Czinho constante, né? Então, é claro que o ideal é que essas regras de consumo e poupança, elas venham do problema de otimização para a gente entender que tipo de agente econômico, que sujeita a que tipo de restrições e operando em que tipo de mercado levaria a esse resultado. Mas, como eu disse, isso também, nos anos 60 começa essa... Na verdade, tem um artigo mais antigo ainda do Ramsey, mas assim, já tem Cass Skupman aparecendo nos anos 60, então isso também não é só uma questão de técnica. Eu não quero parar o curso para a gente discutir ou programação dinâmica ou cálculo hamiltoniano. Aqui seria hamiltoniano, porque eu estou usando tempo contínuo, basta ver esses pontinhos. A função de produção, ela depende do capital, ela depende de um termo A, que pode estar associado ao trabalho ou não, aqui eu botei como se tivesse, e ela depende do trabalho. Então você tem capital, você tem trabalho, você tem essa produtividade que aqui aumenta o trabalho. Então é como se você tivesse, de repente você pode ter 5 trabalhadores com A baixo, pode ser igual a 1 trabalhador com A muito alto. Então esse A, ele dá mais produto. De novo, você olhar aqui a Cobb-Douglas, que vai ser que nós vamos usar, você pode tirar o A aqui, multiplicando, ele vai ficar elevado a 1 menos alfa. Você faz B igual a A elevado a 1 menos alfa, você tem um B multiplicando tudo, e por aí vocês vão encontrar as duas formulações o tempo todo. Chama de Higgs neutral. Você pode tirar o A aí que vai funcionar. Mas essa apresentação, se eu bem me lembro, porque depois o primeiro artigo que nós vamos discutir aqui, já na próxima unidade, é o do Mank. Aí é legal que a notação esteja parecida, então essa é a notação que eu estou usando. Para analisar a dinâmica do modelo, é conveniente escrever as variáveis em termos per capita, por trabalhador ou por unidade efetiva de trabalho. O que está pegando aqui? O que está pegando é o seguinte, se L está crescendo no tempo, então o produto que depende
de L? Vai crescer. Vai crescer. Mas não é exatamente esse crescimento que a gente está interessado. Primeiro, porque o per capita não vai nesse caso. Porque você está subindo, mas você tem mais gente para comer. Você está produzindo mais, tem mais gente para comer. O quanto cada um come fica parado. Depois, porque a gente já amarrou esse crescimento. Ele está exógeno aqui, é esse eta. Então, na realidade, eu queria ver o crescimento não associado a esse eta. Então, você divide por L. A mesma argumento eu posso fazer para A. A está puxando a função de produção. Então, eu quero dar uma olhada tirando tudo isso. Alguns autores fazem dividindo por L, que é o que nós vamos fazer aqui no curso, porque simplifica. Outros dividem só por L ou N, porque o conceito produto por trabalhador, produto per capita é mais intuitivo. Agora lembre da unidade passada. Você não encontra. Se você quiser achar o produto por unidade eficiente, ou seja, dividido por AL, você vai ter que fazer um A, você vai ter que fazer conta, você vai ter que trabalhar um pouco mais. O PIB per capita é um conceito mais fácil de medir, de apresentar. Então, muita gente usa assim, depois pegar minhas notas de aula lá do curso de macro 1, da pós, aí eu divido por L e depois eu discuto o A à parte, entendeu? Mas aí é só uma questão de como mostrar o modelo. Por conta da hipótese N igual a L, per capita e por trabalhador são iguais. É só dividir por N ou L, é isso que eu digo, facilitou a nossa vida, né? É minha, pelo menos, que estou apresentando. Mas, de novo, é muito fácil quebrar essa hipótese, é só porque é uma mão na roda. Para ter a unidade, para ter a variável por unidade efetiva de trabalho, aí você divide a variável que você está interessado, por exemplo, Y, divide por AT vezes LT. Por quê? Porque essa é a medida efetiva de trabalho, naquela ideia de que o A faz com que um trabalhador com mais A, quando o A é maior, um trabalhador acaba valendo em termos de produção mais do que 3 ou 4 do outro, depende aí da relação de A. Então, a ideia de trabalho efetivo, ele ajusta por esse termo de eficiência, que é o A, essa medida de produtividade. Então, produto por unidade efetiva de trabalho, ele é dado por YT, eu estou colocando um minúsculo, igual a Y maiúsculo, dividido por ATLT. Então, esse é o conceito que nós vamos trabalhar aqui, é esse Yzinho minúsculo, que é produto por unidade efetiva de trabalho. O capital por unidade efetiva de trabalho, divide também por ATLT. Qualquer variável que você queira por unidade efetiva de trabalho, você vai dividir por ATLT. O que eu quero é o que a gente chama de regra de movimento do capital. Eu quero saber para onde o capital vai, como é que o capital se move. Ou seja, eu quero saber se o capital vai crescer, se ele vai explodir, se ele vai para infinito, se ele vai para menos infinito, se ele vai para zero. O que acontece com o capital? Menos infinito é complicado, dá matematicamente. Óbvio que conceitualmente não tem como, você não tem uma quantidade negativa de capital. Mas ele está indo para muito perto de zero, ele segue uma dinâmica totalmente imprevisível, um processo caótico, por exemplo. É essa a ideia. Por que eu quero o capital? Porque o capital nesses modelos, ele resume todos os outros. Ora, voltemos aqui. Mas eu estou interessado em produto, não em capital, professor. Porque a variável que eu vejo lá é o PIB, que é produto. Eu nunca abri o jornal para falar do capital per capita, o capital subiu, desceu, eu vejo o PIB. É verdade, eu também. Mas você fez um monte de gráfico mostrando relevância do PIB, não foi do capital. Verdade. Mas, olha aqui. Aqui é a função de produção. A, eu conheço. Dado o ponto de partida da economia, então A0, L0, eu monto a sequência inteira de A. Eu sei qual é A. Quanto é que vai ser A? 100. A0 é elevado a G vezes 100. Eu conheço o G. A mesmo para o L. Então, se eu conheço o capital, eu conheço o produto. Se eu conheço o capital, eu conheço o produto. E aí eu vou fazer a dinâmica em cima do capital, porque sai direto, quase que direto dessa equação. Então, daqui, né? Então, reparem que conhecido o capital, como o AT, ele, dado as condições iniciais, que vai ser A0, L0, K0, ou seja, o ponto de partida, eu vejo onde está essa economia, o que ela tem de capital, o que ela tem de trabalho, qual é o A dela. E aí eu quero saber para onde ela vai. É isso que o sistema vai me dar, o sistema em termos de K. E se lá na frente eu quiser Y? É fácil, é só colocar aqui. Na realidade, nós vamos trabalhar com Y minúsculo, então fica mais fácil ainda, como nós vamos ver. Então, está aqui. Então, eu vou começar com essa equaçãozinha. Estava lá a primeira definição, IT é igual a K ponto mais delta KT. K ponto, então, é igual a IT menos delta KT, ou seja, a variação do estoque de capital é o que foi acrescido via investimento menos o que foi depreciado do capital. Faz todo sentido.
Então, quanto eu tenho de capital, quanto vai variar meu capital, o que eu coloquei, menos o que foi depreciado. Como IT é igual a sigma YT, eu tenho que K.T é igual a sigma YT menos delta KT. Está ficando interessante. Se eu dividir tudo por AT/LT, que é o conceito que me interessa, eu vou ter que K.AT sobre LT é igual a sigma YT AT sobre LT menos KT AT sobre LT. Isso aqui é Yzinho. É o produto por unidade efetiva de trabalho. Isso aqui é o Kzinho. Está definido lá. Volta 2 slides que você vai ver. Opa! Então, isso toma essa forma. Agora, esse cara aqui é que é meu problema. Eu não sei quem é esse aqui. Esse cara aqui eu não sei quem é. Esse aqui é o Yzinho, direto. Esse aqui é o Kzinho, da definição. Agora, esse aqui eu vou ter que trabalhar mais um pouquinho para chegar em algum lugar. Então, vamos calcular o Kzinho ponto, porque como eu estou interessado no Kzinho ponto, eu vou ver se encontro a relação entre esses dois caras aqui. Lembre que isso aqui não é Kzinho ponto. Para ser Kzinho ponto tinha que ser KATL, tudo derivado em relação ao tempo. Mas aqui é só o K que está derivado em relação ao tempo. O ATLT não. Então, eu vou começar aqui vou tentar achar quem é o Kzinho ponto, porque eu queria encaixar o Kzinho ponto aqui, né? Para ficar tudo no minúsculo. Então, vamos lá. Kzinho ponto é KT sobre LT em relação ao tempo, né? Porque o K ponto é o KT sobre ATLT, deriva em relação ao tempo. Essa derivada aqui a gente conhece. É a derivada do primeiro, que é K ponto, vezes o segundo, ATLT menos, desculpa, aqui é um quociente, né? Essa primeiro, segundo a gente fala quando é produto. É a derivada do de cima, quando é quociente a gente fala cima e baixo. Mas é só botar o ATLT menos 1, né? Que aí fica exatamente como eu estava falando. Mas vamos lá, direitinho. É a derivada do de cima, K ponto, vezes o de baixo, ATLT, menos a derivada do de baixo, que vai ser, agora sim, é um produto, A ponto LT mais AT L ponto, menos o de cima. Isso tudo sobre o de baixo ao quadrado. Se está confuso, se você não lembra, pega lá teu livro de cálculo, vê lá a fórmula do quociente, que vocês vão ver que é isso aqui só. Só apliquei essa fórmula, a fórmula que a gente sabe. Arrumando os termos, eu estou botando o seguinte. K.T ATLT dividido por esse aqui, menos, estou só separando a soma, né? Menos K A.LT, eu só separei a soma, se vocês perceberem. Efetuei aqui e separei os termos para simplificar. Esse cara aqui, olha o que acontece. ATLT está ao quadrado. ATLT está ao quadrado. Se eu corto esse quadrado com esse L, vai ficar AT ao quadrado LT. Só que A ponto sobre A é G. Por que isso? Porque é a taxa de crescimento vem daquele AT igual a 0 E elevado a GT. E você achava que não ia usar quanti 2, né? Aqui, quanti 2 nunca, hein? Usou. Se você tem uma equação do tipo AT é igual a 0 E elevado a GT, então de cara você sabe que A ponto sobre A é igual a G, a taxa de crescimento. Não está acreditando em mim? Duas uma. Pega lá o curso de quanti 2 e vê, ou então simplesmente faz o tira-teima, calcula A ponto vai ser G a 0 E elevado a GT, divide por A. Como é A 0 E elevado a GT, corta um com o outro, sobra G. Só fazer a continha aí, faz o A ponto, que você sabe fazer, derivar um expoente tranquilo. Então aqui fica KTG. Pelo mesmo argumento, aqui fica KT eta. E esse cara aqui? É esse que a gente estava procurando, ó. É exatamente o que a gente estava procurando. Então agora eu sei que K.T sobre ATLT vai ser Kzinho ponto, mais G Kzinho, mais eta Kzinho. Legal, porque agora eu posso pegar aquela expressão sigma y menos delta K ponto e colocar aqui, e aí vai ficar só com y e K ponto. Então vamos fazer isso. Eu tenho então sigma y menos delta K igual a K ponto mais eta mais G, que vai ficar então no final do dia assim, passando esse termo, arrumando os termos, né? Passando o termo para a esquerda, para a direita. Eu quero K ponto aqui, então eu passo esse cara para cá, fica sigma y, onde é mais fica menos, então K ponto T é igual a sigma y menos eta mais G mais delta. Qual é a lógica disso aqui? Tem uma lógica boa isso aqui. Primeiro, vamos pensar que não tem crescimento da população, nem
do A. Está tudo parado. Eta e G igual a zero. Volta aquela intuição original. A variação do capital é igual ao que você poupou, menos o que foi depreciado. Voltou aquela ideia original. Agora vamos dizer que está crescendo a população. Vamos botar o eta. Ora, se está crescendo a população, e esse conceito considera isso, porque ele dividiu, então eu estou interessado em quanto de capital para cada um. Então agora, do investimento, que é sigma y, eu tenho que descontar o crescimento da população e a depreciação. Então, porque eu estou dividindo pelo número de pessoas. E quando eu divido por a mesma lógica. Então eu tenho que considerar o G aí também. Tá bonitinha a minha equação, tá bacaninha, mas tem um problema. Tem duas pessoas aqui, né? Duas variáveis. Tem o K e tem o Y. Eu queria que só tivesse o K ou o Y. Mas a gente vai trabalhar com K, isso eu já tinha dito. Então, vamos dar um jeito agora de relacionar Yzinho a Kzinho. Eu sei a relação entre Yzão e Kzão. Essa eu sei. Agora, ficou fácil, né? Esse ATLT vem para cá, esse ATLT menos alfa vem para cá. Ficou bonitinho demais. Eu até fiz mais devagarinho ainda. Botei o menos alfa para cá, deixei esse aqui, divide, e aí eu tenho que Yzinho é Kzinho T elevado a alfa. Substituo lá, e agora eu tenho a minha regra do capital. Isso é uma equação diferencial, desculpa. Porque outro trabalho em diferença. Isso é uma equação diferencial. Dá para resolver essa equação. Uma equação da classe Bernoulli. Não vai resolver, não. Não preciso, eu só quero entender um pouco como é que ela funciona. Mas dá para resolver lá. Há séculos atrás, há muito e muito tempo, numa galáxia muito distante, eu lecionava Quant 2 aqui na UNB, e era exercício. Resolvo isso aqui, ou era prova, sei lá, mas isso aparecia. Bom, aí vem o primeiro conceito, né? O estado estacionário. Eu vou dizer que a economia encontra-se um estado estacionário quando a taxa de crescimento do capital e do produto, consumo e investimento, mas elas são iguais, não vamos ficar nervosos, é igual a zero. Ou seja, quando K ponto sobre K é igual a zero. K ponto sobre K é zero quando K ponto é zero. Então, quando K ponto for zero, está estacionário. Por quê? Porque não está se mexendo no tempo. Por definição. Se a derivada em relação ao tempo é zero, quer dizer que quando o tempo passa, né, o K fica no mesmo lugar, estacionado. Então, estacionariedade aqui está relacionada a ficar parado. É o conceito intuitivo que a gente tem de estacionariedade. Então, se você quiser calcular o estoque de capital por unidade efetiva no estado estacionário, estou chamando de KS, às vezes vai ser K estrela, às vezes KSS. Eu espero não ter confundido, porque na sala de aula, no quadro, cada curso, eu boto um diferente. KSS, K estrela, KS. Aqui, eu gosto de KSS, porque é de steady state, mas eu não sei como é. Eu espero que fique, que esse KS se mantenha. Mas se aparecer um KSS ou um K estrela, vocês sabem. Que é o capital do estado estacionário. Para obtê-lo é só fazer aquele K ponto igual a zero na regra de movimento do capital. Então vai lá. Botou aqui K ponto igual a zero, sigma KT elevado a alfa é igual a isso daqui. Essa, então, é a regra do estado estacionário. Ela tem lógica? Claro que tem. Claro que tem. Com essa regra aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte: o que está entrando de capital via investimento, sigma KS elevado a alfa, é igual ao que está sendo depreciado ou usado para repor o crescimento de L e de A. Então é igual, tem que ser igual. Fica igualzinho mesmo. Por que a economia para nesse ponto? Porque se você bota mais capital, alfa está entre 0 e 1, rendimento decrescente, né? Vocês sabem disso. Esse termo vai ficar menor do que aquele, né? Eles são iguais. Aqui cresce linear, aqui cresce com rendimento decrescente, e aí começa a encolher o capital. Porque o que você está botando é menos que o que está sendo destruído. Vale o contrário. Se você bota menos capital, rendimento decrescente, isso aqui vai mais rápido do que esse, e agora o efeito é o contrário. Então começa a crescer o capital. Você tem, então, essa ideia de estado estacionário. Que é dado, então, por KS igual a sigma N mais eta mais G mais delta elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Esse é o capital do estado estacionário. Então, aqui o modelo está paradinho, a economia está parada, e acontece exatamente isso.
Se você quiser o produto, no estado estacionário, como eu disse, a gente costuma querer o produto por unidade efetiva, né, o Yzinho, é só substituir lá, é só elevar isso aqui a alfa, né? A gente sabe que o produto é K elevado a alfa, está aqui em algum lugar. Então, vale para o estado estacionário. Então, é K elevado a alfa, também está estacionário, já que tudo aqui é constante. Se você quiser um investimento, sigma YS, e eu tenho agora o investimento. Se você quiser o consumo, eu acho que eu não botei aqui. Exercício para vocês, encontro o consumo no estado. É legal botar o exercício no slide, porque aí eu não esqueço de falar. Encontro o consumo no estado estacionário. 2, encontra a taxa de juros no estado estacionário, lembrando aqui que a taxa de juros é a produtividade marginal do capital. Então, você pega a função de produção, encontra a marginal, substitui o KS. E aí você sai encontrando tudo. Se você conhece o capital, você vai conhecer todas as variáveis do modelo. Daí a importância de trabalhar com capital. Você pode obter todas as variáveis do modelo a partir do estoque de capital. Então, por isso que nós estamos focando no capital. Bom, um resultado importante do modelo de solo, que nós vamos discutir com mais cuidado na próxima unidade, lá no artigo do Mankell, é que para qualquer valor inicial positivo do estoque de capital, K0 maior que zero, já disse, não pode ser negativo, e K0 igual a zero é forçar demais a barra, entendeu? Porque sempre tem algum capital ali, sempre tem alguma, nem que seja um arco e flecha, uma ferramenta, né, uma pá ali improvisada, algum capital há de ter. Então, na prática, assim, para qualquer capital que você comece, o capital por unidade efetiva vai convergir para KS. Ou seja, se você pensar isso em termos de sistema dinâmico, não importa onde o sistema comece, ele vai para aquele ponto KS que eu estou chamando. Então é aquela ideia, é o pêndulo para baixo, né? Você tem um pêndulo, tem um pêndulo aqui, ó, né? Tinha uns relógios assim antigamente. Você solta o pêndulo aqui, ele vai mexer, ele para aqui para baixo. Mas, professor, eu vi um amigo meu que consegue equilibrar ele de ponta cabeça. É verdade, é possível e vai ficar ali. Ali é o que a gente chama de equilíbrio instável. Mas se um gaiato cutucar, soprar ou até espirrar, ele desce e vai para lá. No modelo de solo, esse ponta cabeça, né, o pêndulo em pé, ele também é um equilíbrio, aconteceria quando K igual a zero. Por isso que eu já marquei maior que zero para... Professor, eu estudei lá com outro professor e eu sei que você estudou e eu sei que você sabe, estou muito feliz com isso, por isso que eu já meti o K0 para ficar maior que zero, para já não entrar nessa discussão, mas acabei entrando. Para a gente ver o resultado de convergência, a gente entender, considere a taxa de crescimento do estoque de capital por unidade efetiva de trabalho, que é só dividir a regra de movimento por K. Então, K ponto sobre K, alfa K elevado a alfa menos 1, K ponto sobre K, sigma K elevado a alfa menos 1, menos eta mais G mais delta. Repara que eta mais G mais delta é uma constante, eu dividi por K a regra de movimento, né? E repara que como alfa é entre 0 e 1, esse cara aqui é negativo. Esse cara aqui é um cara menor do que 1, ou seja, isso, quando K aumenta, esse termo aqui diminui. Então, como alfa é menor do que 1, e insiste, né? Até botei que isso é rendimento decrescente. Daí vocês já viram isso, como eu digo aqui, é um pouco de revisão, mas esse alfa entre 0 e 1 é o que vai caracterizar a hipótese de rendimento decrescente. Então, esse termo aqui vai ser decrescente em K. Quanto maior for K, menor é o sigma KT elevado a alfa menos 1. Por definição, quando KT igual a KS, vale que K ponto igual a zero, porque essa é a definição de KS, é quando K ponto igual a zero. E, portanto, vale aquela igualdade, a gente já discutiu isso. Se KT é maior do que KS, é aquele raciocínio que eu fiz, só que agora um pouco mais organizado. Se KT é maior do que KS, como KT está crescendo, esse termo diminui. Então, o termo sigma KT alfa menos 1 vai ser menor que sigma KS, desde que KT seja maior do que KS. Então, isso aqui é negativo, né? Porque a constante está lá, é um menos o outro. Está aqui, ó. Está aqui. Então, se esse termo diminuiu, ficou negativo. Logo, a taxa do capital está caindo, a taxa de crescimento do capital é negativa, né? Eu sei que taxa de crescimento negativa incomoda algumas pessoas, mas aqui é melhor incomodar os ouvidos, mas para não perder o conceito. Aquela taxa K ponto sobre K é negativa, significa que o capital está encolhendo. Então, ele vai diminuir até quando? Até chegar no KS. Por quê? Porque lá para. Porque lá ele é igual a zero. Então, se começar com estoque de capital maior que o KS, vai encolher até zero. Qual é a intuição disso, se a taxa de poupança é fixa? De onde vem essa lógica?
é aquilo que eu já comentei, não sei se vocês prestaram atenção, mas significa o seguinte, você tem muito capital, mas tanto capital, que a produtividade marginal dele está baixinha demais. E aí o que você ganha por botar capital acaba sendo menor do que o que está sendo destruído por depreciação e para compensar L e A. É isso que está acontecendo. Então ele vai caindo. Lembra que eu estou discutindo capital por unidade de trabalho efetiva, né? É dessa mesma lógica que vem regra de ouro, que eu não vou discutir aqui porque eu sei que vocês já viram o modelo em outro curso. Se é uma coisa que eu tento fazer é minimizar essa interseção, mas às vezes não dá para minimizar. Ainda mais em curso optativo, eu não sei exatamente a trajetória de vocês e nós não estamos em sala para eu perguntar. Então, estou preparando o curso. Nós estamos aqui, hoje já é julho, comecinho de julho, mas eu estou preparando desde de mais tempo, então estou meio no escuro. Vale o contrário. Se o KT é menor do que o KS, então aquele termo fica maior do que o sigma KT alfa menos 1 é maior que sigma KS alfa menos 1, e aí K ponto sobre K é positivo. Dessa forma, o capital por unidade efetiva de trabalho tende a crescer até igualar a KS. Então, se for menor, cresce até KS, se for maior, diminui até KS. Ou seja, vai para KS, a não ser que seja exatamente zero, lá fica, mas é um equilíbrio absoluto, é muito instável. Basta um pouquinho, sair um pouquinho de lá, um pouquinho positivo e vai para zero, e vai para KS. E se for um pouquinho negativo, não dá. Capital não pode ser negativo, né? O conceito capital aqui é físico, são coisas, não pode ser negativo. Também não é um curso de economia marxista que capital representa uma relação social, né? Não é o curso, não tem essa pegada. Então, o capital aqui são as máquinas, os equipamentos, as coisas. Bom, repare que essa hipótese de rendimento decrescente ela foi fundamental. Esse termo aqui ser menor do que zero, né, o alfa entre 0 e 1, foi a base do meu argumento. Se cai essa hipótese, cai tudo que eu falei aqui. Então, essa é a pegada, e daí a importância do rendimento decrescente. Agora, como eu disse, medir produto por unidade efetiva de trabalho, que é o conceito que a gente está trabalhando, é ruim. Ele não é um conceito fácil de achar. Você precisa do A. Calcular o A é trabalhoso. Eu passei anos trabalhando com isso de calcular. É complicado, há controvérsia. O meu cálculo... aqui o produto mais fácil assim, de medir é o per capita. Você divide pela população. E depois o por trabalhador, que também é complicado, porque é difícil medir trabalho. É difícil medir horas trabalhadas, tem um monte de problema, mas ainda dá, tem uma padronização maior. Então, não dá para... teoricamente, no modelo, foi legal trabalhar com trabalho efetivo, né? Unidade efetiva de trabalho. Mas para medir é complicado. Quando eu for testar, vai ficar enrolado. Eu vou querer trabalhador per capita, como eu fiz na primeira unidade. Mas é fácil encontrar, porque é só multiplicar. É fácil encontrar, a partir de um encontrar o outro. Então, se você quiser, está aqui o conceito, né? Yzinho é dividido por ATLT, Y sobre L, que é o produto por trabalhador, é AT vezes Y. É só isso. E o per capita, bom, como é que é igual? Também é AT vezes Y. Então, ficou fácil, né? Ficou tranquilinho de fazer. Note que quando a economia está no estado estacionário, esse cara está parado, YS, só está crescendo isso, então a taxa de crescimento do produto por trabalhador, ou per capita, porque nesse modelo, nessa apresentação são iguais, será igual à taxa de crescimento de A. Como para qualquer K0 maior que zero, a economia converge, ficou converge, mas é porque eu ditei errado, converge para o estado estacionário, vale que no longo prazo, a taxa de crescimento, de novo ficou ruim, do produto por trabalhador será igual a taxa de crescimento da produtividade total dos fatores. Esse é outro resultado fundamental no modelo de Solon. No longo prazo, o que é longo prazo aqui? Quando a economia chega no estado estacionário, a taxa de crescimento do produto vai ser dada pela produtividade. Enquanto ela está caminhando para o estado estacionário, outros fatores pesam. Mas uma vez que chegou no estado estacionário, só a produtividade importa para a taxa de crescimento. Então, se você quer crescer no longo prazo, segundo o Solon, é produtividade. Não dá para crescer via acumulação de capital, somente. Tem que ter ganho de produtividade. E por que não dá para crescer só com acumulação de capital? Por causa dos rendimentos decrescentes que a gente já discutiu. Ora, cada vez o esforço é maior. Chega uma hora que ele não compensa nem a destruição que está acontecendo lá pelo delta, pela depreciação e pela própria reposição do L e do A. Então, não tem como, nesse mundo de rendimento decrescente, você crescer para sempre
baseado só em capital. Quem vai contar a história lá na frente é a taxa de produtividade, a taxa de crescimento da produtividade. Então, esse é um resultado fundamental, entendeu? Porque você entra numa discussão de política pública. Se você faz, por exemplo, uma política para incentivar muito investimento, você entra na dinâmica de transição, né? Você vai mudar o estado estacionário, porque o estado estacionário, se vocês lembram, depende de S. Cadê o S aqui? S aqui é a taxa de poupança e de investimento, que eles são iguais, né? Então, se você faz muito investimento, o sigma aumenta, a economia vai crescer, porque ela vai começar a ir para o outro estado estacionário associado à nova taxa de poupança. Então, você tem um crescimento. Agora, se esse investimento é de baixa qualidade, por exemplo, é um investimento ruim, você está fazendo coisa que não vai impactar a produtividade ou até vai reduzir, a coisa não se segura. Porque quando chegar no longo prazo não tem produtividade para dar ganho. E aí gera crise. Essa, por exemplo, é a minha, não minha no sentido que eu criei, uma leitura que vários economistas usam, é a leitura neoclássica, digamos, mas que eu uso para explicar, por exemplo, a crise aqui no Brasil, essa que nós estamos passando antes da Covid, né? Porque essa desses 2 últimos anos, a Covid, não tem nem o que discutir. Mas foi isso, você fez muito investimento ruim, o primeiro momento sobe, mas depois, como acaba que prejudica a produtividade, desce. Tem um economista americano, que eu gosto muito, o Timothy Carroll, que em 2008 ele escreveu isso, alertando os Estados Unidos. Cuidado com as políticas que vão ser feitas, porque se você começa a estimular demais investimento, sem se preocupar com o que vai acontecer com a produtividade, aí ele brincou com a frase famosa de Keynes, ele disse, no longo prazo estaremos todos numa grande depressão. Mas aqui é só um parênteses, só para fazer aqui o meu comercial. Vocês vieram fazer meu curso, agora aguentem. Então, é um resultado fundamental no modelo de solo. Bom, no estado estacionário, o produto por trabalhador, volto a dizer, se quiser aqui tanto faz L como N, ele é dado por ATS, nós já vimos, que é igual a A0 é GT, né, porque AT é A0 é GT, vezes esse sigma N eta mais G mais delta elevado a alfa menos alfa, só substituindo aqui os termos, Tomando o logaritmo, nós vamos ter essa expressão aqui, ln de yt LT A0 mais GT, ln de yt sobre LT é igual a ln de A0 mais GT mais alfa 1 menos alfa ln de sigma menos alfa 1 menos alfa ln de GT mais delta, de G mais delta. Essa equação aqui é útil. Quando a gente for discutir o artigo do Mankiw na próxima unidade, nós vamos ver que é basicamente daqui que ele faz as estimativas do artigo dele. Estou falando cara do nível do Mankiw, Homer Ryan, só fera, né? Quarterly Journal of Economics, também é um journal, dependendo aí do critério, é o maior ou está entre os de maior impacto na área de economia. Os caras meteram esse artigo lá, usando essa equação. Claro que eles vão aperfeiçoar, que vão botar capital humano, e nós vamos aqui no curso também discutir capital humano, só que no próximo vídeo. No primeiro vamos falar de externalidades e capital humano, seguindo o argumento do Lucas, do artigo da American Economic Review. A gente não vai reproduzir o artigo, eu vou só passar o argumento para vocês, e depois nós vamos botar o capital humano no estilo lá do Mankiw, Homer Ryan, para já deixar na ponta para discutir o artigo empírico na próxima unidade. Obrigado, esse vídeo termina aqui.